que é que se pode esperar depois da proclamação destes resultados? Avaliando, de acordo com aquilo que tudo que nós já vimos até este momento, as manifestações em todo o território nacional e na diáspora, mas também os recursos que foram submetidos pelos partidos políticos, mas também a posição de organizações que até o Dr. Wilker lidera, decide, que recusou-se em entregar algumas atas editais ao Conselho Constitucional, porque, na visão desta organização, isto iria contribuir para o descalabro desta situação. Como é que avalia a situação, Dr. Wilker? Bom, é uma situação, primeiro, que leva-nos a 2 pontos, ou 3, até se formos analisar. O primeiro ponto que pode-se levar aqui é, eventualmente, declarar-se vitória ou chancelar-se aquilo que a Comissão Nacional de Eleições foi dizendo ao longo desse processo, que é a vitória por parte do Partido Frelimo. Segundo cenário provável que se abre, provavelmente, entre aspas, faça a repetição, é de possivelmente haver repetição em um e outro ponto em que seja declarada ou sejam verificadas irregularidades para a posterior recontagem ou, por outro lado, rescindir aquilo que é o processo de votação nesses pontos, para o inglês vir na minha ótica, e posteriormente proceder-se com aquela que é a validação dos resultados. Esta recontagem em alguns pontos poderia possibilitar para que as pessoas acalmassem os ânimos e, de certa forma, demonstrasse que está-se a fazer alguma coisa visível. Terceiro, seria mesmo a anulação de todo o processo eleitoral, que automaticamente, se verificadas as irregularidades, poderia, até a um certo ponto, fazer todo o sentido. No entanto, acredito muito que com aquilo que nós já conhecemos da parte do Conselho Constitucional, que nós verificamos mesmo a nível do ano transato, esta última possibilidade pode automaticamente ser a mais viável para o contexto sociopolítico e securitário atual, mas para a satisfação de um e outro ator político poderá ser extremamente penoso e automaticamente poderá ser prejudicial aos mesmos e ao interesse de um determinado grupo de elite política moçambicana. Logo, aqui abre-se praticamente precedente para as 2 primeiras probabilidades terem mais força, em que poderá ser muito mais perigoso. As organizações da sociedade civil, a título de exemplo, a própria plataforma Decide, na qual dirijo, recebeu este convite, este pedido, até diria intimação, entre aspas, por parte do Conselho Constitucional a solicitar os editais e as atas que nós tínhamos ou temos em nossa posse. No entanto, nós rejeitamos fazer a entrega por entender que automaticamente as atas apenas não podem servir como material de avaliação, porque aqui busca-se as atas das organizações da sociedade civil. Era importante que se buscasse também, numa primeira instância, aqueles que são os antecedentes, os relatórios da própria sociedade civil, porque juridicamente, se vamos analisar aquele que é o papel do próprio Conselho Constitucional, ele está ou foi criado, é uma instituição para, nesse tipo de situações, avaliar todo o processo eleitoral. E se quer incluir as organizações da sociedade civil neste processo, de forma automática, deveria também solicitar os relatórios de todo o processo que esteve aqui para poder, posteriormente, verificar se as atas e os editais, de certo, são verídicas ou não, ou se houve fraude ou não dentro deste mesmo processo. Então, só para não monopolizar, acredito que mais em frente poderei, de certo, continuar a apresentar alguns e outros pontos relativamente a este assunto.